Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira nublada aqui em Uberlândia, depois de um final de semana de muita chuva, para mais um programa Conexão Campo Cidade. E hoje será um programa muito especial, porque temos dois convidados aqui, peso pesado mesmo, de primeira linha, né? O Dilvo Grolli, presidente da nossa querida Copavel, nosso grande amigo, e temos também aqui o nosso grande amigo Paulo Hermann, ex-presidente da John Deere, grande líder empresarial do agro, consultor, palestrante, empreendedor. Se eu for colocar todos os atributos aqui do Paulo, a gente gasta o programa inteiro. Então, nós aqui, eu, Roberto, Antônio, Tejon, estamos muito felizes em receber vocês aqui e tenho certeza que faremos uma troca de ideia bastante produtiva e rica para os nossos internautas. Eu queria começar com você, Dilvo. Hoje tem uma matéria no Estadão onde você fala dos desafios e das metas da Copavel para faturar 6 bilhões de reais esse ano de 2024, de um investimento que a Copavel pretende fazer na área de armazenagem. E queria também te perguntar, a partir de quantas toneladas de recepção que a Copavel já viabiliza abrir um novo ponto de recepção? Então, são essas as perguntas para a gente começar a nossa troca de ideia. A bola está com você aí, amigo. Primeira saudação a todos vocês, alegria muito grande. O cooperativismo tem que ficar atento às necessidades dos produtores rurais. E o cooperativismo tem que ficar próximo à propriedade rural também, porque nós temos que diluir o custo do produtor. Então, nós estamos trabalhando fortemente em 2024 e 2025 para aumentar a armazenagem na Copavel. E a viabilidade de uma unidade da Copavel é acima de 20 mil toneladas ano, algo em torno de 350 mil saca ano. Isso não é difícil, porque junto com essa tonelagem, você também faz o armazém de insumos. Tem que ter viabilidade econômica a cooperativa. Então, eu acho que tem que ter armazenagem próximo ao produtor, e essa armazenagem deve ser colocada de acordo com a viabilidade econômica. Perfeito. Tejon? Caro Dilvo, prazer sempre. E show rural. Show rural, a primeira grande feira que dá a termometria, né, do país. Perspectivas da nossa show rural para este ano, Dilvo, por favor. Show Rural Copavel é um evento consolidado, está indo para a sua 36ª edição, ele começou em 1989, e é um evento que atrai mais de 320 mil visitantes. É um evento que atende a um raio até 1.000 quilômetros de Cascavel. É um evento que não tem o show de entretenimento, não tem o show gastronômico. Quando eu olho para nosso mestre Roberto Rodrigues, eu me sinto pequeno, porque foi ele que nos impulsionou no início do Show Rural Copavel. Ele veio aqui como ministro, veio aqui como presidente da nossa associação de classe, veio aqui como cidadão, como produtor, e ele era aquela pessoa que nos levava a acreditar no evento técnico, somente inovações e tecnologias. Esse ano, o evento já está completando 36 anos, será de 5 a 9 de fevereiro, 600 empresas expositoras, e um detalhe, nós temos hoje uma fila de espera de 80 a 100 empresas, mas nós temos que colocar as empresas de maior representação do setor, para que as pessoas que vão ao evento, eles possam buscar uma solução de melhor qualidade em termos mundiais. E Dilvo, a logística não estava fácil, viu? Chegar lá, estava a logística agora está, graças a Deus, estamos tendo uma logística de pista dupla para a entrada e a saída do evento, pela primeira vez na história. Muito bem. Roberto? Ô, Marcelo, em primeiro lugar, boa tarde a você, ao Tejon.
Bem-vindo, Antônio da Luz, voltando aqui em 2024 para o nosso programa. Prazer ter você conosco e boa tarde, com muita alegria, ao Dilma e ao Paulo Herman, dois bons amigos, cuja amizade me orgulha muito e me honra muito. Dilvo, um começo de conversa com você sobre a Copavel. Quantos cooperados você tem na Copavel hoje? Qual é o tamanho médio da propriedade deles? Quantos municípios você abrange hoje na Copavel? A Copavel tem 7 mil cooperados, 8 mil cooperados, 7 mil funcionários, tá? E a propriedade, 72% dos cooperados são pequenos produtores rurais, 24% são médios produtores rurais e somente 4% são grandes produtores rurais. Esta é mais ou menos a radiografia do estado do Paraná. O estado do Paraná tem mais de 400 mil propriedades rurais. Dessas 400 mil propriedades rurais do estado do Paraná, 72% a 74% são pequenas propriedades rurais com base na agricultura familiar. Ótimo, quer dizer, isso é cooperativa na veia, doutrina e prática cooperativista. O pequeno é a prioridade absoluta. Parabéns, viu, Dilvo? Parabéns. Bom trabalho que você faz aí. Antônio da Luz. Bom, muito boa tarde, Marcelo, ministro Roberto, Tejon, e boa tarde muito especial. Obrigado pela acolhida, ministro. É sempre bom estar aqui com vocês, meu primeiro programa do ano. E uma boa tarde muito especial para o presidente Dilvo, para o Paulo Herman, duas admiráveis pessoas, não só do agro, do empresariado brasileiro. Que bom tê-los conosco aqui no nosso programa, nesse final de tarde. E já começamos, então, a dirigir as perguntas para o Dilvo, vou fazer para ele agora, depois eu guardo a minha que eu tenho para o Paulo Herman. Eu queria saber o seguinte, presidente, nós estamos observando uma piora das condições das lavouras no estado do Paraná. O quanto disso está presente na área de abrangência da Copavel, o quanto que isso tem preocupado a cooperativa, ou não é tanto assim como muita gente está falando? Qual é a visão da cooperativa em relação a este ano que está mais desafiador? E o que o senhor acha, e o que o senhor diria para aquelas pessoas que estão mais preocupadas, mais receosas de investir, sabendo que logo adiante nós temos uma show rural? Primeiro, o Paraná é um estado privilegiado, porque é um estado que ele não teve grande preocupação com o clima, essa safra que nós estamos colhendo agora. Mas, assim mesmo, tivemos alguns fatores climáticos aí, e a safra do Paraná, com relação à safra 2022-23, esta safra 23-24, nós teremos uma quebra em torno de 15% na área de soja e de milho, teremos uma quebra de 15%. E quando a gente começa a falar com o produtor rural, a gente tem que ser muito esclarecedor, muito esclarecedor. Inclusive, nesse momento agora, com o sistema econômico do Brasil que estão nos ouvindo. Mesmo que nós tenhamos uma quebra de 15% nas lavouras e que os preços estão de 30% a 40% menores do que o mesmo período de 23, quando nós fazemos um corte de janeiro de 23 para janeiro de 24, uma queda dos preços aí de 30% a 40%, mas também houve uma queda dos insumos em torno de 25% a 30%. E aí nós temos que ter em mente o que é o produtor rural hoje? Pequeno, médio, grande. O que é esse produtor rural? É um administrador de tecnologias. Ele tem que ir em um evento técnico e ver como é que ele vai fazer no ano 2024 e 2025 para aumentar a produtividade. Porque tudo que nós fizemos hoje na nossa propriedade, essa soja que nós estamos colhendo hoje durante o dia, que colhemos, pertence ao passado. É uma semente que já tem uma outra que está substituindo ela. Então, eu acho que nós temos que ser primeiro esclarecedor. Houve queda de preço dos insumos, 25%, 30%. Houve queda no valor das commodities, em torno de 30%, 40%. E este é o caminho que eu devo seguir. Eu acho que todos nós, na cadeia do agronegócio, temos que pensar nesses dois fatores. O que teve queda de insumos, o que teve queda das commodities, e olhar o mercado, que o mercado mundial precisa de alimento. Tudo bem, mas o mercado mundial também está bem abastecido.
Paulo, para a gente fechar a primeira rodada de perguntas aqui para o Dilvo, a sua pergunta para ele, amigo. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite que eu recebi, essa bancada maravilhosa aí, todos amigos e pessoas de grande conhecimento. Dilvo, inicialmente, desejo uma super feira e, como disse o Tejão, ela é a feira que, de certa maneira, baliza a tendência do ano. Na época em que eu estava à frente de uma empresa, sempre a Copavel era a empresa que era a feira que, de uma certa maneira, determinava qual era a tendência do ano. E eu acho que esse ano vai continuar sendo da mesma maneira. O que eu gostaria, Dilvo, aproveitando que tem muitas pessoas assistindo, durante a feira, esses de 5 a 9 de fevereiro, você tem alguma programação paralela de palestras, de reuniões, onde algum tema como esse que você acabou de levantar, né, esse cuidado que tem que se ter com os custos, com a tecnologia, vão ser discutidos? Nós deixamos esse sistema por conta das empresas, porque o público do baixo rural ele precisa ter o tempo para visitar essas empresas que investiram no evento. Mas nós temos lá 2, 3 auditórios que fazem palestras. Há um interesse muito grande e uma preocupação em trabalhar com os herdeiros do campo, as mulheres sucessoras, os filhos que irão assumir as propriedades rurais. Então, tem muito temas ligados. Nós temos lá algumas palestras programadas para esse ramo das mulheres no campo, sucessora do campo, né? Mas as empresas que estão expondo lá, elas têm simultaneamente, durante o dia, 3, 4 palestras direcionadas aos produtores rurais e também à comercialização. Então, nós temos, assim, algumas palestras magnas, principalmente direcionadas à mulher e aos herdeiros, tá? E também as empresas que têm que deixar o espaço para que o produtor vá visitar a empresa para pegar as novidades tecnológicas. O Paulo... Marcelo, Foi não? Deixa eu falar um pouquinho mais com o Dilvo aqui, porque eu já fui muitas vezes a Copavel, para minha alegria e grande orgulho de participar de eventos lá, inclusive fazendo palestras lá. Dilvo, só uma pergunta. Eu fui aí falar para as mulheres há anos atrás, já tinha um comitê feminino forte, realmente importante. Eu pergunto para você, tem alguma mulher no conselho da Copavel hoje em dia? Tem sim, uma mulher. Muito bom. É isso que eu queria saber. Obrigado. Beleza. Ô, Paulo, agora nós vamos fazer uma rodada de perguntas para você. E a minha primeira pergunta aí para você é o seguinte: o Dilvo pôs uns dados aqui interessantes, que os insumos caíram 25%, 30%. Então, vamos considerar 30%, vai. E que o preço das commodities caiu entre 30% e 40%. Como nós consideramos a base de 30% para o insumo, vamos considerar 40% aqui. Então, é o seguinte, se a gente tem uma queda de 40% nos preços e uma queda no custo dos insumos de 30%, significa o quê? Que as margens ficarão mais apertadas. É necessário que o empresário rural tenha mais produtividade e mais eficiência em gestão, que é uma preocupação nossa, que nós temos batido aqui no programa, que esse ano é o ano de se preocupar com excelência em gestão, cuidar do planejamento, do controle dos custos, do fluxo de caixa, da motivação, do comprometimento da equipe, do planejamento da comercialização, ou seja, aperfeiçoar todo o processo de gestão. Você, como empresário, palestrante, consultor, que está andando pelo Brasil todo aí, como é que você vê a relevância da gestão e a sensibilidade dos membros da cadeia do agronegócio sobre a importância desse tema? Paulo, microfone fechado. Você, Marcelo, tocou no ponto central, que é exatamente a nossa situação no momento, né? Os custos de produção, eles caíram
mas caíram menos do que os preços. Então, essa é a primeira constatação. E aí, se nós olharmos os preços que são praticados hoje, a mim me parece, salvo o melhor juízo, é que nós estamos voltando ao patamar pré-pandemia, que era mais ou menos onde estava estabilizado. Então, a primeira conclusão que eu tiro é de que a pandemia subverteu toda a ordem das coisas, fez uma disrupção generalizada, e nós tivemos momentos de soja de R$200, milho de R$100, coisa que é absolutamente atípico, anormal e é uma bolha. Isso não é a nova realidade. A realidade é esta pré-pandemia e é que nós estamos vendo agora. Então, esse é o primeiro ponto. Não adianta sonhar com soja de R$200, que soja é uma commodity, jamais uma commodity se valoriza a esse ponto. O segundo aspecto é que ainda os custos não caíram suficientemente. E aí tem dois caminhos para se perseguir. Um é continuar pressionando as empresas, tanto de insumos quanto de máquinas, todos os fornecedores do agro, que ainda têm espaço para fazer redução de preços, né? Ou, consequentemente, no custo. Né? Então, nós sabemos de que houve uma disrupção, todo mundo teve aumento de custo, mas também todo mundo fez aumento de margem. Esta margem vai ter que ser devolvida para o agricultor. Então, aqui tem uma mensagem importante, continue pressionando, porque tem espaço para acertar essa questão. No caso das máquinas, é muito interessante a questão. A máquina demora mais para dar a marcha ré nos preços, porque, fundamentalmente, a máquina ela é feita por duas matérias-primas básicas. Uma é o petróleo, que é responsável por todos os plásticos, polímeros e toda essa coisa que vai não metálica, e isso vem do petróleo, e se o petróleo vai a $100, dificilmente esses componentes vão dar marcha ré. Mas o petróleo está estagnado ali na volta de 70, 75, então eu acho que tem espaço para forçar mais essa questão com relação às máquinas também, no caso do petróleo. E no caso do minério, que é o segundo componente, Marcelo, que entra pesado na formação de custo de uma máquina agrícola, o minério ele depende muito do crescimento chinês. Se a economia chinesa crescer a 15%, aqui todo mundo quer mandar minério para lá e nós vamos ter que pagar o preço que os chineses pagam. Só que não é essa a realidade de momento. Né? Esse ano passado a China cresceu 4%, ou 5%, de novo 4% para o ano que vem, ou para esse ano, enfim. De qualquer maneira, ela está parada por volta de 4%, 5%. Com 4%, 5% está sobrando minério. Então, também pelo lado do minério, tem expectativa de redução no preço dos aços e de todos os componentes dessa matéria-prima. Por isso que eu acho que tem espaço para forçar a redução de preços, tanto de máquinas quanto de insumos. Perfeito. Marcelo, deixa eu só interromper aqui o curso natural das coisas, só para a gente aproveitar esse ponto, porque o Paulo Hermann trouxe aqui informações riquíssimas, uma análise muito rica, que eu acho importante que o nosso telespectador ele tenha essas considerações sempre em mente. A única ponderação que eu faço, Paulo, para ouvir o teu contraponto, é o seguinte: no nível da indústria, isso mesmo, eu diria esses dois mais a tecnologia, né? Porque a tecnologia, chips, essas coisas também pesam bastante. Mas tem um fator que nós devemos considerar, que é a concessionária. A concessionária está com seus inventários lá em cima, ela já comprou a preços elevados da indústria, e essa transmissão entre indústria, concessionário, produtor rural, é muito mais lento do que um adubo, do que um defensivo, ou coisa do tipo. Então, como é que, depois que essas concessionárias limparem os seus estoques, os seus inventários, e vierem novos produtos com outros custos, talvez a gente tenha essa pressão que você mesmo está sugerindo de maneira mais contundente. Mas e antes disso, como é que tu enxergas essa questão do concessionário com esse inventário lá em cima, com um enorme de um mico na mão? Você acha que vai ser mais forte o caixa
ou a margem? O que ele vai buscar mais? Esse é um bom ponto, Antônio. E esse foi o grande embate entre as indústrias e as concessionárias. Porque as indústrias, de uma certa maneira, em 22 já começaram a acertar os inventários deles. E os concessionários estavam carregados e passaram 23, muitos deles ainda com estoques altos, não querendo, obviamente, baixar o preço. Mas muitos programas foram feitos de incentivos nesses últimos meses. Eu diria de que hoje o estoque das concessionárias já não é mais aquele que nós tínhamos no início de 23. Então, a coisa tende já para uma normalização maior. Obviamente, vai ter que ter compressão, porque todo mundo ganhou muito dinheiro nesse período. Vamos ser bem honestos, todo mundo ganhou muito dinheiro. E na hora de ajustes, todo mundo vai ter que entregar um pouco e não vai poder ficar essa conta para o agricultor. Agora, ainda na linha do que o Marcelo levantou, existe muita ineficiência também na produção, né? Se nós olharmos aí só de perdas de grãos, nós perdemos 15% por desperdícios, né? Grão produzido, com tudo gasto, etc., ou é roedor, ou é perda na colheita, ou é perda na armazenagem, ou é no transporte, enfim, tem muita perda, tem muita ineficiência no sistema, tem tecnologia que é paga, mas que não é usada. Então, o agricultor tem, nesse momento, um grande desafio, que é mexer na sua estrutura produtiva e baixar custo, porque ele é o único, pelo menos eu não conheço outro setor, que não bota preço no seu produto. Agricultor é tomador de preço, ele só controla custo. Então, de novo, quando a soja vai a R$200, todo mundo solta o freio de mão e deixa isso meio solto. Agora que a soja volta para o patamar que é muito mais próximo da realidade dela, nós vamos ter que novamente apertar o cinto e ajustar. Tem muita despesa ainda dentro da organização, dentro da propriedade, que pode ser reduzida. Tejon? Muito bem. Paulo, você tem dito, então gostaria que você repetisse aqui: desperdício tecnológico. Nas sementes, metade do potencial genético não é usado, não aparece nas contas. Na mecanização, Paulo, qual é o desperdício que a gente tem da tecnologia? É mais ou menos o mesmo patamar. Eu sempre dizer que eu não conheço agricultor, ou operador, ou enfim, qualquer estrutura produtiva, eu não estou fazendo distinção entre grande, média e pequena, que use mais que 60% do potencial de uma máquina. Não tem, não existe. Né? Porque as máquinas andaram muito tecnologicamente com a globalização. Nós passamos a acessar a toda a tecnologia quase em tempo real, mas o nosso preparo para o uso da tecnologia, a nossa academia está parada no milênio passado. Os agrônomos que nós estamos formando, os técnicos que nós estamos formando, eles não têm a menor noção da tecnologia que está no campo. Então, o agricultor gasta muito tempo para que ele consiga entender o que está colocado. Só que tem uma coisa, que é de certa forma, perversa. Se o agricultor ele usa 60% no máximo do potencial de uma máquina agrícola, mas o fabricante cobra 100%. Ou seja, ali tem um espaço, que quando nós falamos em redução de custo, em ajuste de rentabilidade, né, tem um espaço a ser percorrido. Perfeito. Roberto. Paulo, o Brasil, nos últimos 20 anos, teve um crescimento espantoso na produção agropecuária e nas exportações. E você, assim como o Dilgo, são personagens centrais nesse crescimento, são atores importantes nesse processo de crescimento. E é uma discussão muito ampla, Paulo, sobre até quando ou até quanto podemos crescer. Você é um homem com uma visão global desse processo de crescimento do mundo, demanda, etc. Na sua visão, Paulo, não podemos crescer mais quanto? Quanto mais o mundo espera da gente nos próximos 10 anos, digamos assim? Olha, essa é uma questão muito interessante, Roberto, e sobre a qual eu tenho me debruçado um pouco. Se você olhar, eu estive agora em Dubai, né? E é impressionante, né? Nos Emirados Árabes Unidos,
ali 15% é população nativa. 85% daquele povo que vive lá são os que vêm do sudeste da Ásia. Sri Lanka, Bangladesh, Índia, Paquistão. E é tudo gente que sai de uma situação miserável, né, que estão ganhando $1 por dia para melhorar de vida nos Emirados. Isto é uma tendência. Se nós olharmos para a Ásia, há uma tendência muito clara de melhoria de poder aquisitivo, quer seja por migração, quer seja por tecnologia que vai chegar, né, a China fortemente distribuindo, vamos dizer assim, melhores questões sociais pela indústria, a Índia investindo bastante na questão de serviços. Então, ali tem uma demanda crescente por alimento, fundamentalmente proteína. Todo mundo sabe que o ser humano precisa 1 grama de proteína por quilo por dia. Então, e eles não têm nenhuma vocação, nem aptidão e nem interesse em fazer essa proteína. Então, esse é um primeiro ponto que também não virá dos americanos nem canadenses. Isso aí terá que sair do Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o crescimento da população mundial. Parece uma coisa abstrata e muito distante, mas só no ano passado a população mundial aumentou em 75 milhões de pessoas. Só no ano passado. Então, são coisas que a gente não enxerga. Então, quando a gente combina, Roberto, aumento da população com melhoria pequena, mas melhoria de poder aquisitivo, de hábito alimentar, tudo isso indica maior consumo. É óbvio que isso tem que ser balanceado. Não adianta produzir demais, né, muito rapidamente, enquanto que a demanda não está feita ainda. Mas essa é a tendência. O que me preocupa muito, Roberto, e você como ministro deve ter sentido isso, é a maneira como se constroem as verdades ou as projeções no mundo, né? Você tem, de um lado, o USDA fazendo projeção de safra, né? E eles são muito estruturados, tem milhares de pessoas trabalhando, mas cá entre nós, fazer projeção de safra de Brasil, dos Estados Unidos, convenhamos, né? E eles estão furando mais uma vez, eles estão falando em 155 milhões de toneladas, e o Dilma acabou de falar, só no Paraná é menos 15%. Só no Paraná. Se eu olhar o site das notícias agrícolas, todo dia tem um agricultor mandando foto indicando que está tendo perda de produção. Então, esse é o primeiro ponto, né? Estimativa de safra feita por americanos na safra brasileira é a maior do mundo, já é uma das maiores do mundo, né? Está errado. Ato contínuo, Chicago reage. Chicago reage olhando essa projeção alta, jogando o preço para baixo. E aí nós ficamos aqui desamparados, porque esse é o campo propício para as tradings entrarem e fazer as posições. Então, nós precisamos ter um observatório, nós precisamos ter a nossa estatística, e o IBGE não bate com a Conab, é um despropósito generalizado. Isso, para mim, é mais problemático do que a gente produzir bem, é a gente vender bem e não ficar à mercê dessas estimativas que, na melhor das hipóteses, são mal feitas, para não dizer que são induzidas a erro. Ô, Dilvo, a sua pergunta para o Paulo, amigo. Paulo, quero cumprimentá-lo. Eu gostaria que você desse para nós uma visão do mercado, principalmente como que o mercado externo vê o Brasil na produção agrícola. Bom, nós temos que cuidar quando a gente fala assim. Quem fala mal do agro brasileiro é a elite da elite brasileira, não é o povo brasileiro. Tem pesquisas da VMRA, e o Tejon sabe muito bem disso, né? Que fala que a população brasileira sente orgulho do agro, ela gosta das conquistas, mas é uma elitezinha que fica ali falando bobagem. Não, isso é uma coisa. Agora, tem muitos interesses contrariados, né?
Tem gente, principalmente os europeus, que vivem uma agricultura, desculpe a sinceridade, ineficiente. Eu morei lá em 1980. Se for olhar, a produtividade do trigo é a mesma da época. O açúcar vem da beterraba açucareira. Vai na França, que tu conhece muito bem, Tejão, não tem novidade ali. E se não for os subsídios, eles não sobrevivem. Então, é óbvio que essas comunidades, esses países que se sentem deslocados por essa agricultura tropical sistêmica. É muito importante a gente chamar a atenção, Dilvo, que nós não somos um país que faz produção singular de um produto. Nós fazemos em sistemas integrados. Isso é uma novidade. Isso só nos trópicos é possível. Que dentro de um ano calendário, ano agrícola, como você queira, você tem 2, 3, 4 safras. No Paraná, teve um ano que nós perdemos todo o milho, mas nós já tínhamos a soja no silo. No Rio Grande, nós perdemos 3 anos seguidos a soja, mas ninguém quebrou, porque na sequência já tinha milho, na sequência já tinha trigo. Isso só no Brasil. Então, é óbvio que esta eficiência, por conta da nossa ciência, por conta do nosso agricultor, da tecnologia que ele usa, isto é uma ameaça para aqueles que ficam, né, olhando para o Farm Bill americano ou esses programas, subsídios, né, europeus, ingleses, alemães e franceses. Mas, de uma maneira geral, quem olha sem viés ideológico sente uma grande admiração. Eu vejo muita admiração do agricultor brasileiro, do agro brasileiro, por onde eu passo. Sempre tirando o viés ideológico e tirando o viés comercial da história. Bom, amigos, nós fizemos uma rodada completa de perguntas para os nossos 2 convidados e agora cada um de nós vai colocar um tema aqui para discussão na bancada entre nós 6, né? E eu queria colocar o primeiro ponto aqui para discussão. A Hertz, aquela companhia de aluguel de carro, a maior do mundo, ela divulgou hoje na mídia que está vendendo dos 20 mil carros elétricos da Tesla, porque os clientes não estão querendo alugar carro elétrico, por causa da dificuldade de carregamento, pontos de carregamento, abastecimento e tal. E eu já vi também várias entrevistas com consumidores nos Estados Unidos com uma certa resistência à viabilização plena do uso do carro elétrico. Aí vem a minha pergunta para vocês. Será que esses fatos não dão a nós do agro brasileiro uma oportunidade ímpar para a gente bater forte na oportunidade do etanol, do milho, do etanol da cana, do biodiesel da soja, do biodiesel de resíduos de animais que geram também o biodiesel e tal? Será que isso não deveria ser mais explorado para nós? Porque o mundo dos negócios, nós temos que considerar o time da oportunidade. Será que isso não daria para capitalizar mais esses segmentos dos biocombustíveis? A palavra está vaga, está livre agora. Cada um fala o que quiser, é uma troca de ideias. Bom, ninguém se apresenta? Eu vou começar. Esse negócio de carro elétrico, isso é um grande modismo sob a ótica brasileira. E é um modismo que alguns fabricantes, principalmente os europeus, tentam impingir aqui para diluir o custo de investimento do desenvolvimento deles. Um país que tem a matriz energética e elétrica como a nossa, jamais pode entrar nessa aventura. E eu falo por quê? A matriz elétrica brasileira, ela é fortemente dependente das hidrelétricas. As hidrelétricas, como todo mundo já viu, elas dependem das chuvas, que são irregulares. E volta e meia nós estamos com bandeira vermelha por
insuficiência de energia elétrica para atender nosso consumo básico. Agora, imagina, se nós vamos crescer 5% ao ano e ainda pendurar essa bugiganga ali de carro elétrico, todo mundo vai para a bandeira vermelha e blackout. E não há a menor possibilidade de se imaginar que nós vamos aumentar as hidrelétricas com todo esse aparato ambiental que está armado aí. Então, esse é o primeiro ponto. Ela é inviável do ponto de vista de suprimento de energia. O segundo ponto é de que um país como o nosso, que desde 1929 já trabalha em uso de etanol em veículos e que produz 100% dos carros no sistema de bicombustível, de flex fuel, é absolutamente desnecessário qualquer outra iniciativa se quisermos seriamente sermos sustentáveis. E tem um outro aspecto para encerrar, para não fazer muito longa a minha resposta, que é a tal da bateria. A bateria num veículo normal pesa 15 quilos e já é um problema. A bateria do carro elétrico pesa entre 400 e 500 quilos num carro médio, cujo destino jamais saberemos aonde irá parar e cuja lavra dos materiais, dos minérios que vão lá dentro, vem da África e de outros países, aonde os europeus não querem saber onde está a pegada de carbono, mas ela existe. Então, não faz sentido nenhum brasileiro olhar para isso aí. Tejon? Muito bem, olha, eu queria só registrar o Harry, de Foz do Iguaçu, com a gente aqui, o Gilberto Lopes, da Itália, o José Vieira, de Lisboa, o Tadeu falando, o Gilberto também acrescentando agora aí o assunto do biogás. Pessoal, os americanos têm uma expressão para o mundo de hoje. Fight for perception. Luta pelas percepções. É o que manda no mundo. Então, eu diria, imagine que você tem os brasileiros achando que você só pode pôr etanol quando o preço do etanol tiver 70% da gasolina. É um grande desafio de fazer a cuca. Luta por percepções. Só isso. Está na hora de nós entendermos que nós temos que fazer cabeças, corações e mentes. Então, 70% eu ponho etanol ou não. É um absurdo. E quem educou o povo a isso, realmente tem que rever a sua própria cabeça. Antônio, Roberto, Dilvo. O Henry também fez uma pergunta que acho que é importante para o Dilvo responder. Ele diz o seguinte: o cooperativismo brasileiro é muito bem desenvolvido no Sul, no Sudeste, crescendo agora também no Centro-Oeste, mas por que no Nordeste, no Norte, não é tão desenvolvido assim? Qual é a razão para isso, Dilvo? O cooperativismo tem um princípio muito importante, que é a solidariedade entre as pessoas. Onde você tem a maioria de pequenos produtores, o cooperativismo realmente tem o papel mais importante de dar a essas pessoas condição de produzir, condições de ter insumos em preços condizentes, em condições de receber sua produção. Pois bem, o Nordeste brasileiro, ele dá para atender perfeitamente todos os produtores com o cooperativismo. Eu vou citar um exemplo. Nós estamos trabalhando lá há uns 10 anos numa cooperativa chamada Carpil. Nós não levamos nenhum centavos para a Carpil. Inicialmente colocamos um técnico veterinário, outro técnico agrônomo e um administrador de empresas para organizar a Carpil. E a Carpil começou a produzir leite. Ele tinha lá uma vaca de 3, 4 litros de leite lá na bacia leiteira deles e não pedimos para importar novilhas caríssimas do Uruguai ou da Argentina. O que nós introduzimos na Carpil é que essas vacas que tinha produção baixa fizesse a inseminação e com isso já melhoramos 50% do plantel. As vacas começaram a produzir 10, 12 litros de leite por dia. Qual foi o investimento? Somente na parte de mão de obra técnica. E aí tem um detalhe, muitas vezes a pessoa quer transferir o cooperativismo, que já tem no Sul 50, 60, até 100 anos, para uma região ainda que não tem a tradição. Então, nós temos que criar
um ambiente aos pouquinhos, e aí nós conseguimos fazer que as pessoas entendam o cooperativismo, que tem princípios, mas tem que ter solidariedade. Então, essa história da Copavel lá no Nordeste com a cooperativa Carpil, para mim é a história mais interessante que eu vi nos últimos anos. Tudo é possível, sem precipitação. Então, eu tenho que fazer mais ambiente como este, não trazer coisas muito modernas para não ter tirar a sintonia do que é o produtor naquele momento e o produtor no futuro. Tem que ter uma trajetória. Muito bom. Antônio? Marcelo, eu tenho uma pergunta para o Dilvo. Diga, vai, Antônio. Não, você, Tejon. A pergunta para o Dilvo é meta. Eu gosto de falar com o Dilvo, porque eu sempre desafio. Duas perguntas bem objetivas, Dilvo. Meta de vendas no show rural. 6 bi, 7 bi e quanto vamos estar colhendo de safra brasileira em 2030? É o desafio sempre que eu faço com o Dilvo. Pois bem, se nós olharmos a retrospectiva do Brasil dos últimos 30 anos, o crescimento da produção de grãos no Brasil foi mais de 5%. Se nós pegarmos aí e baixarmos para 4% o crescimento nos próximos 6 anos, chegaremos mas partindo do que colheu 2023, que foi quase 320 milhões de toneladas. Tá? Nós chegaremos de 320 milhões de toneladas, que foi o ano passado, certo? Para 400 mil toneladas em 2030. E quando nós olharmos para 2050, nós chegaremos a 600 milhões de toneladas. E aí eu sei qual é o produto que mais tem condições de crescer no Brasil. É o milho. Nós chegaremos um momento no milho que hoje o milho você produz 30% menos que a soja. Nós vamos chegar com as mesmas quantidades de produção do milho e da soja. E olha como é interessante o milho, não só para a ração, mas também para a solução energética. Vejam que o Paulo Hermer acabou de declarar com conhecimento de causa, trazendo a coisa mais macro, tá? Nós temos que olharmos o que o Brasil tem condições de alternativa energética. O Proálcool, nos anos 1980, revolucionou esse país. Nós não tínhamos motores a álcool, hoje nós temos motores híbridos que você abastece com os dois combustíveis. E assim, essa revolução do milho acontecerá no Mato Grosso, com a segunda fonte energética para o Brasil, com esta fonte vindo do agronegócio. E a meta de vendas show rural. Tá, e voltando, não completando, em 2050, tenho certeza absoluta, o Brasil terá 550, 600 milhões de toneladas de grãos. O show rural, esse ano 2024, tem uma meta entre 5,5 a 6 bilhões de venda. Uma característica, por exemplo, o show rural, 70%, 72%, até 74% das pessoas que frequentam o show rural são pequenos produtores rurais. Então, lá vende-se um trator para cada produtor e não tem aquela venda de frota de tratores para algumas companhias. Então, o show rural é o evento direcionado principalmente àquele pequeno e médio que faz um negócio para a sua propriedade, não companhias que compram 20, 30 tratores. Então, por isso que o seu valor de comercialização ela é menor, mas é bem diversificado e atende direto à propriedade rural. Marcelo, pois não. Fala aí, Antônio. Como nós já conversamos em outros programas, né, eu acredito muito que um país ele precisa ter duas coisas claras, sempre. Uma é o que ele quer do mundo para si, o que ele quer tirar do mundo, o que ele quer do mundo para si, e o que ele quer para o mundo. Ou seja, qual é a minha agenda para o mundo? Como é que eu quero que o mundo seja? E nós temos ali uns 10 países no mundo que querem o mundo de um determinado jeito, e apesar do Brasil ser uma das 10 maiores economias do mundo, nós não somos esse país. E é por causa disso que alguém levanta o braço e diz, eu quero agora carro assim. Não, agora eu quero comer assado. Agora, e a gente, o mercado quer isso, todo mundo quer isso, porque a gente não tem agenda. Então a gente vai seguindo a agenda dos outros, e aí vai se dando conta que as coisas não funcionam
na vida real do jeito que funciona na prancheta no PowerPoint, né? Sobre o assunto do carro elétrico. Agora, eu queria trazer um outro assunto para o debate, na esteira também do que falou o Paulo Hermann, sobre dados. Quando a gente tem, e aí eu vou falar como um analista de dados, como um economista, alguém que lamentavelmente já faz isso há 25 anos. Gostaria de ter só 5, ou 2 ou 3, mas já são 25 fazendo isso. Quando a gente tem todos os dados que a gente precisa, perfeitamente coletados, tomar decisão é difícil. A decisão continua sendo difícil. Agora, quando nós não temos os dados corretos, acertar fica muito mais difícil ainda. Nós não damos a devida importância para a coleta de dados como nós deveríamos, sobretudo no nosso setor. Por exemplo, eu acompanhei a divulgação da Conab, do último dado. A Conab, em umas alturas do campeonato, o menino lá falou que eles levantam safra desde 74. Só que no próprio slide da Conab dizia Conab 33 anos, se não me falha a memória. Ou seja, alguma coisa não está certa, nem nos números do slide. Por quê? Porque quem levanta desde 74 é o IBGE. Hoje nós temos o IBGE levantando, como faz há muitas décadas, e nós temos a Conab levantando. E os dois levantam muito mal por falta de dinheiro. Mas os dois têm orçamentos. Será que se a gente juntasse esses orçamentos, nós não teríamos um resultado melhor para fazer? Será que é tão difícil fazer isso? Outro ponto. Eu procurando sobre levantamentos de safras por satélite, com interesses nossos, né, de tentar ter mais precisão, eu vi que em maio de 2004, ministro Roberto Rodrigues, quando o senhor era ministro, para variar, o governo começou esse processo de mapeamento por satélite, foi lá na gestão do Roberto Rodrigues, lá em maio de 2004, vai fazer 20 anos, gente. Depois daquele momento, o que nós evoluímos com análise via satélite? Quais são os satélites que nós, Brasil, lançamos para monitoramento de safra? Quanto que custa? E será que é tão caro fazer um negócio desses? Será que essa informação, sendo vendida, ela já não se pagaria quando bem levantada? Ou seja, nós temos o problema da máquina lá, que o produtor não usa 60% de acordo com os cálculos do Paulo. A indústria também deixa muito a desejar lá nos processos industriais dela, também de acordo com o que disse o Paulo. Mas nós, como sociedade, também estamos errando, porque nós não estamos tendo levantamentos de safra que sejam minimamente aderentes ao que se observa na realidade, o que é muito ruim. E aqui fica não a minha crítica, mas o meu ponto para debate, porque tudo que nós precisamos evoluir, nós precisamos discutir. Desde aquela notícia lá de 2004, quando o ministro Roberto era ministro, eu não vi mais nada de lá para cá. Não estou dizendo que não tenha acontecido, estou dizendo que eu, pelo menos, não fiquei sabendo e não vi. Ô, Antônio, você sabe qual é o grande problema dessa colocação que você está fazendo, na minha opinião? É a falta de cultura de gestão que nós temos no Brasil. Você não vê as discussões de governo, por exemplo, atreladas à gestão. Você vê as discussões de governo atreladas à política. As discussões nas cadeias produtivas e na classe empresarial sempre são ligados à tecnologia, a questões de custo, a questão da produção, mas muito pouco sobre gestão, porque quando você quer ter excelência em gestão, uma das coisas que você precisa ter é dados confiáveis para você tomar decisões, né? Então, por essa baixa cultura de gestão que nós temos em todos os lugares do país, nós temos essa conivência com não uso dos dados, com não cobrança de dados corretos e por aí afora. E tem um problema, Marcelo e Antônio, são os levantamentos que as cooperativas fazem. E só uma coisa, presidente Dilvo, pelas nossas contas, o milho passa a produção de soja no Brasil nos próximos 10 anos. O problema de não ter informação correta
tem uma consequência dramática. Você não pode fazer política. Você não sabe qual é o tamanho da produção, tamanho do estoque. Vai fazer política agrícola como? Se tiver duas instituições fazendo, embora a diferença não seja muito grande, mas tem uma diferença. E o mercado explora isso lá fora contra nós também. A mesma coisa de clima. Previsão de clima, temos duas cidades fazendo previsão de clima. No mesmo governo, também rachando o mesmo orçamento. Então, Antônio, a sua preocupação, há anos, vimos discutindo por que não unificar a questão dos dados e do clima para gastar menos e ter mais objetividade e certeza dos resultados. Perfeito, amigos. Estamos caminhando para o final do programa e vamos fazer agora a nossa rodada final. Queria agradecer muito aí a presença do Paulo Hermann, do Dilvo Grolli, e quero começar com você, Dilvo. Você deixar a sua mensagem final aí ao redor de 1 minuto aí para os nossos internautas, para os nossos espectadores, por favor. Eu acho que nós estamos vivendo um novo momento e um desafio muito grande no agronegócio. O que nós precisamos nesse momento é trabalhar o esclarecimento aos produtores rurais. E temos que dizer aos nossos produtores rurais que eles são administradores de tecnologias e, como o Paulo falou, nós temos máquinas, temos insumos que melhor precisam ser aproveitados para a produtividade. Eu acho que a nossa mensagem é melhorar o nível dos nossos produtores rurais, dos nossos técnicos, afinal, de toda a cadeia do agronegócio, colocando não somente as tecnologias, mas também a melhoria da capacidade dessas pessoas, que eu concordo em ipsis do que o Paulo se manifestou, dizendo que nós não aproveitamos todo o potencial da máquina e nem dos insumos. Isto passa por uma educação e esclarecimento de um nível melhor de profissionais, que não é culpa deles, é culpa de nós, líderes. Nós, líderes. Perfeito. Eu, inclusive. Perfeito. Não somente colocar a melhor máquina, mas também colocar o melhor técnico. Obrigado e meu abraço a todos. Obrigado, Dilvo. Paulo, sua mensagem final, por favor. Bom, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte desse programa de hoje, com tanta celebridade e pessoas talentosas que entendem tudo sobre o agro. Eu volto ao tema que o Dilvo ressalta, que é a questão da eficiência. Nós temos que botar na cabeça de que 2023 e 2024 serão anos muito mais próximos da normalidade do que foram 2021 e 22. Foram pontos fora da curva. Quando a coisa fica mais apertada, a gente tem que ter mais cuidados na produção. E aí a discussão não é o agricultor, coitado, ele é, vamos dizer assim, todos os dias ele recebe gente querendo vender coisas para ele, né? Para mim, eu miro muito em cima da academia. Eu acho que a nossa academia, a nossa universidade no Brasil está defasada no tempo e no espaço. Está defasada no tempo e no foco. Está perdida em discussões ideológicas, principalmente as públicas, e está entregando no mercado profissionais que não estão habilitados a lidarem com os desafios que nós estamos vivendo no momento. Vamos pegar só um exemplo para encerrar, o ILPF, que eu sou um grande admirador e defensor disso aí. É um sistema extremamente complexo de gestão, porque dentro de uma propriedade nós vamos fazer vários grãos, vamos fazer pecuária e vamos fazer floresta. Qual é a universidade que tem um curso para que o aluno saia de lá com uma visão de gestão de sistema produtivo, de sistema de como se gerencia o fluxo de caixa dentro de uma propriedade como essa? Qual é o treinamento que o colaborador precisa ter para poder trabalhar com grão, com pecuária e com floresta? Como é o tratamento tributário? E por aí vai. E os aspectos ambientais, e os aspectos trabalhistas de uma atividade que não tem hora para começar, não tem hora para terminar. Então, a academia precisa sair desse sistema que se encontra e fazer jus a esses salários e recursos que a sociedade paga e não tem o retorno deles.
Muito bom, Paulo. Concordo plenamente com você. Obrigado aí pela presença e foi ótimo aí todos os conteúdos gerados aí por você, pelo Dilvo e pelos nossos colegas de bancada aí. Antônio, sua mensagem final, por gentileza. Bom, Marcelo, eu quero primeiro me somar aos agradecimentos da presença do Paulo e do Dilvo aqui conosco. Muito obrigado por terem composto conosco esse debate. Não tenho dúvida que foi absolutamente enriquecedor. Quero agradecer a ti, Marcelo, ao Tejon, ao ministro Roberto, pela parceria de sempre. E quero deixar uma mensagem final para aquele produtor que está sentindo as perdas pelas questões climáticas, está dolorido, é um momento muito difícil ver todo aquele esforço que foi feito para se ter uma lavoura de alto nível e o clima não faz a parte dele, e nós vemos aquelas plantas como nós temos visto diariamente no site Notícias Agrícolas, aqueles produtores entristecidos diante das suas lavouras, mas é importante nós lembrarmos que isto faz parte. Isso faz parte, assim como nós temos anos muito bons, nós temos anos que não são tão bons assim. E cabe a nós a ter a resiliência, ter a fortaleza de saber enfrentar esses momentos, principalmente psicologicamente. Assim como nós temos anos ruins, depois eles são sucedidos por anos bons. E nós temos que focar nos nossos resultados, na nossa gestão, no nosso financeiro, para atravessar esse período da melhor forma possível, porque depois de uma safra difícil como está acontecendo essa, virão várias outras boas e nós vamos desfrutá-las, eu não tenho dúvida. Obrigado, Antônio. Tejon, sua mensagem final. Muito bem, prazer muito grande. Obrigado pela palavra do Dilvo, pela palavra do Paulo. Consciência, consciência, consciência. E eu queria deixar aqui, como sempre, aqui uma homenagem especial à cooperativa, ao cooperativismo. Porque a pressão que nós vivemos é uma pressão de evolução humana. Pressão de evolução humana. A ciência vai, o ser humano tem que ir, e há um potencial que é desperdiçado na distância que separa a evolução da ciência com a sua prática. Portanto, é uma pressão de evolução humana e é necessário muita coisa que as cooperativas representam tão bem. É não deixar ninguém para trás. A luta da cooperativa ela é linda porque ela trabalha com esta consciência. Não vou deixar nenhum cooperado para trás. Parabéns, Dilvo, parabéns, Show Rural. E olha, eu acho que os 400 milhões vão chegar mais cedo, mas fico aí contigo na disputa. Um grande abraço. Roberto, sua mensagem final. Ô Marcelo, rapidinho, eu quero me somar aqui ao Tejão em duas linhas. Primeiro, agradecer muito e cumprimentar o trabalho do Dilvo e do Paulo conosco e com a vida inteira deles. E isso está tão bom que os nossos internautas estão complementando a equipe pela presença do Paulo e do Dilvo aqui conosco. Então, muito obrigado, Paulo e Dilvo, pela sua contribuição de sempre e de hoje também. E me somo ao Tejão na questão do cooperativismo, que é uma antiga paixão minha também, não é? Mas considerando que o próprio trabalho da Embrapa, indicado recentemente que o Brasil tem 5 milhões de produtores e só 1 milhão no mercado, faltam 4 milhões, é fundamental que o cooperativismo seja o agente de integração desse pessoal muito numeroso e muito pobre no mercado brasileiro e global, para que todos tenham condição de crescer na linha do Tejão. Não vão deixar ninguém para trás. É isso aí, muito obrigado. Boa semana a todos. Bom, obrigado, meus amigos. Queria agradecer aos nossos internautas. Quem gostou do programa, bote um like aí, compartilhe com seus amigos, seus familiares, para o nosso programa cumprir esse objetivo maior, que é trazer informações do agro para a gente integrar o público urbano ao público rural e vice-versa. A minha mensagem final é que o USDA é o grande balizador dos preços de Chicago. E por tudo que foi dito aqui no programa, e por tudo que a gente tem visto nas conversas com os agricultores, esses relatórios não estão precificando ou considerando a realidade das quebras de produtividade que nós teremos no Brasil. Portanto, agricultor, fique atento a essas informações, porque isso possibilitará janelas interessantes aí de comercialização, porque é possível, quando o mercado precificar essas perdas, que a gente possa ter
alguma recuperação aí significativa nos preços e, com isso, ajudar, melhorar a rentabilidade do seu negócio. Um abraço a todos, uma boa noite, obrigado pela presença dos amigos e a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais um Conexão Campo Cidade. Boa semana a todos.